a mais um Tarô em Foco, sua aula semanal de tarô para ajudar você a alcançar a excelência e a confiança na leitura das cartas de tarô. Eu sou Wagner Lira, um professor de tarô, e o tema da nossa live de hoje é o Arcano 9, o Eremita, o tempo e a eternidade. Pessoal, eu hoje tenho falado muito nas minhas mídias sociais sobre o olhar arcânico e a contextualização histórica. É muito importante a gente perceber que os arcanos do tarô, eles refletem a vida. Quando eu olho em alguma fonte, um livro, um blog, uma anotação minha ou de alguma aula que a gente faz sobre tarô, a gente precisa entender que aquele arcano, aquele ponto de vista, é o teu ponto de partida. A verdade é que os arcanos de tarô falam conosco no nosso dia a dia. E é a partir da observação do tarólogo, do estudioso de tarô, que ele vai construindo a sua narrativa, construindo a sua visão de arcanos, construindo a sua percepção, que na hora do atendimento faz toda a diferença. Conseguem perceber que um arcano é um universo? Tenho falado isso constantemente aqui. E o que acontece? Um arcano ser universo significa também que ele pode ser percebido hoje de uma forma e que no futuro pode ser percebido de uma outra forma, hoje para nós ainda desconhecida. O que isso tem a ver com o que a gente está vivendo hoje? Significa dizer que o arcano, assim como um símbolo, muda na linha do tempo em função, da percepção das pessoas sobre aquele símbolo. Um ícone, um mundo simbólico, não necessariamente se mantém igual na linha do tempo. Se você perceber, hoje, o que significa uma cruz? Qual é o símbolo da cruz? O que o símbolo da cruz representa para você? Quando a gente olha essa forma de analisar um símbolo, a gente percebe que o contexto histórico, o povo, o tempo em que esse povo viveu uma determinada experiência, faz com que a gente mude o nosso olhar sobre os símbolos. Portanto, uma cruz hoje representa uma fé, representa um povo. Na época de Cristo, quando a cruz representava uma pena, um tipo de castigo, a referência de cruz e de crucificação era outra. Você viu uma cruz, você saía correndo, né? Por quê? Porque a cruz representava uma pena máxima, uma pena de morte para quem cometesse algum tipo de crime contra, enfim, as leis vigentes na época. E aí, eu quero convidar você a ver os arcanos também dessa forma. Quero convidar você a ver os arcanos como um mundo simbólico em eterna construção. O mundo simbólico em eterno movimento. Quando a gente olha os arcanos de tarô e a gente percebe hoje uma coisa, pode parar para refletir. Pode parar para refletir um pouquinho e perceba que na primeira vez que você olhou aquele arcano, se você encontrou tudo aquilo que você hoje pode alcançar na sua leitura. Provavelmente não. Por quê? Porque o tarô, ele se abre a você na medida em que você vivencia uma experiência com o tarô. À medida em que você se entrega a ele, ele também se entrega a você. Essa maturação, esse movimento natural de adequação da leitura com o sentido simbólico, da carta, mais a interpretação perfeita, isso se dá pelo tempo. E esse tempo é o tema da nossa live de hoje. O tempo e a eternidade, contidos no Arcano 9, o Eremita. Bem, você deve estar se perguntando, afinal, o Arcano do Eremita é o que na leitura? Como é que eu posso interpretar, além de palavras como sabedoria, olhar para dentro, além de ver esse arcano como uma introspecção e uma reflexão silenciosa sobre as coisas que estão acontecendo com a gente?
simplesmente fazendo isso. Se vocês fizerem o que a gente diz falar sobre os arcanos, faça esse exercício e você verá o que eu estou querendo te dizer. Se você fizer aquilo que a gente costuma dizer sobre os arcanos, se você vivenciar a experiência, você alcança entendimentos maiores. Por exemplo, pensar introspectivamente sobre alguma questão e fazer, uma revisão íntima daquilo que está acontecendo na sua vida hoje. Se você fizesse isso, esse exato movimento com o arcano 9, você teria também novos entendimentos sobre essa carta. Essa é a proposta que eu convido você a fazer com os 78 arcanos, E pensando em exatamente isso, eu quero que a gente agora se debruce sobre o arcano. Quem sabe, com o tempo e experiência, na relação com essa carta, a gente também alcance grande visão na hora de interpretar, na hora de ler e principalmente na hora de prever quando a gente olhar essa carta em uma jogada. Vamos lá? Gente, vamos lá. Então, primeiro ponto, vamos olhar o tempo contido nesse arcano. O eremita, ele é tradicionalmente descrito como um velho, um ermitão, um andarilho. Na verdade, o ermitão é o andarilho. Mas este homem velho que tem na sua mão uma lanterna e que tem na sua outra mão, um cajado. O cajado, símbolo da experiência, símbolo da maturidade, símbolo também da passagem do tempo, da velhice, E a lanterna, símbolo da sabedoria, símbolo do conhecimento, símbolo da sua alma, da sua essência. O primeiro olhar que um tarólogo deve ter sobre o seu tarô é o olhar simbólico. Veja o símbolo, aprenda o símbolo. Então, o que a gente sabe sobre o eremita? Um homem que faz uma reflexão, que introspectivamente reflete sobre a situação da vida, sobre o seu passado, sobre a sua história. Beleza, você entendeu isso aí? Vamos agora para os símbolos, um segundo movimento. E aí a gente olha o quê? O que é um homem velho? O que representa um homem idoso? Em diversas culturas, a figura do homem idoso reflete sabedoria, reflete o poder do masculino, mas também esse masculino que se tornou sábio. Todo mundo se consulta com o homem sábio, o filósofo, o doutor da lei, o doutor do conhecimento, o doutor da filosofia. O velho barbudo é a figura do professor, do homem inteligente, do homem de conhecimento. E por que ele é velho? Por que sua barba? Porque para dizer que ele passou muito tempo para alcançar esse entendimento. Não, ele não é um novato, ele é alguém que, além de sábio, é experiente. O símbolo de um velho. E por que um velho andarilho? Um velho sozinho? Porque ele se retira da sua sociedade para que faça a reflexão perfeita. É às vezes necessário se retirar do mundo para entender o mundo e refletir sobre ele. A gente vai ver que essa roupa velha, esses farrapos, essa túnica e essa roupa muito simples que o veste, que o envolve, também tem uma representação muito forte de humildade, de despir-se das vaidades da juventude, despir-se das ganâncias, dos desejos da vida adulta. O que ele pode mais querer? É muito comum a gente ver em homens e mulheres idosas também frases do tipo: agora que eu já completei as minhas coisas, o que eu quero agora é só ficar bem. É essa simplicidade do eu só quero o que Deus me der a partir daqui e já tá tudo certo. Essa simplicidade mostra que o eremita tem em si aquilo de que precisa para ser o quê? Um homem que caminha sobre a terra satisfeito. Vamos olhar a lanterna.
A lanterna ilumina a face do eremita. Esta lanterna ilumina a sua face para o quê? Desvendar os mistérios, desvendar aquilo que está oculto. Ilumina a noite escura diante dele. E às vezes, essa lanterna, ela pode, quem já andou no escuro sabe, né, que às vezes por mais que você coloque a lanterna, o caminho se conserva escuro. É mais para você ver onde você está pisando. Não necessariamente isso ilumina toda a trilha, né? Então essa lanterna, ela representa sim o conhecimento. Representa aquilo que está além da velhice, portanto a alma. Nós temos aqui um entendimento de que o corpo vai envelhecendo na medida em que este homem vai ficando doente e morre. Percebem a importância da gente olhar esse universo como o que existe além da vida? Aquilo que você entendeu, aquilo que você viveu e aquilo que você compreendeu. A partir disso, você é obrigado a deixar teu corpo, é obrigado a deixar aquilo que não mais te cabe e partir. Portanto, nós temos aqui a grande, diferença entre o que se conquista na terra, o que se conquista na vida, né? Você vai tendo o quê? A tua experiência, ela vai cobrando preço, a juventude, a tua idade, a tua saúde e, portanto, um dia, quando só restarem os ossos, você leva a lanterna. A cultura oriental, ela é muito bonita para representar os ritos de homenagens aos mortos, né? Se você perceber, existe um ritual muito bonito, né? Que eles acendem balões, lamparinas e jogam, né? Às vezes nas águas ou no próprio céu, né? Vai voando para honrar os mortos, né? Essas preces chegam até o céu. Então imagine que depois de um certo ponto na jornada do eremita, o que existe é o quê? É o que ele viveu, é a sua experiência além, né? Além do tempo. E aí, e o cajado? Opa! O cajado é a experiência. O cajado dá sustentação para que ele viva sobre a terra como? Com dignidade. O homem caminha sobre a terra com 3 pernas no final de sua vida. A primeira forma da gente ver isso é o homem sábio, o eremita. É o homem nobre, que caminha sobre a terra com o poder do quê? Da sua palavra, do seu conhecimento, com o poder de sua experiência individual, que o fez o quê? Um homem de poder, de conhecimento. Ou também esse tempo pode exercer a ação sobre ele da mesma maneira como sobre qualquer outra criatura, com o tempo, com a velhice. E a velhice traz o decrépito, o moribundo para a sua existência. Portanto, torna-se uma bengala. E aí, homens com bengalas caminham sobre a terra se apoiando em algo. Não construíram em si a coluna ereta da dignidade. E, portanto, ao chegar ao final de sua vida, é um moribundo. O que é um moribundo? É um homem que aguarda a morte. Aí eu pergunto a você uma reflexão. Há quanto tempo você aguarda a morte? Ela um dia chegará. O moribundo aguarda a morte, ele só não sabe que ela está chegando, mas sabe que ela deve um dia aparecer e bater na porta dele e espera sem fazer nada. Se a gente olhar na internet fotos de moribundos, né, a definição de moribundo, você vai ver pessoas convalescendo, deitadas. E a carta do eremita é um homem em pé, numa cena árida e em cima de um montinho, num lugar alto. Imagina que ele tem saúde suficiente para subir nesse lugar, de noite, no escuro, sem equipamento de respiração e tá lá ótimo. Ele não é um moribundo. Pelo contrário, no dia que a morte o encontrar, ele dirá, ok, eu vou, encerrou meu tempo aqui.
A diferença do moribundo é que o moribundo, em algum grau, também anseia por ela. Sem o quê? Fazer. Ele gasta tempo. Gasta o seu tempo sobre a terra. O homem de poder, o homem de sabedoria, faz tudo o que pode fazer enquanto a sua amiga morte não bate à sua porta. Portanto, é um homem que usa o tempo a seu favor. Ele não teme o dia em que ele se tornará apenas fagulha divina, centelha divina. O homem de sabedoria, o buscador de sabedoria, ele não teme. Não teme o quê? O fim de sua vida. Porque sabe que ao final deixará apenas a casca, o corpo velho. E a partir disso, sua alma viverá para sempre. Tempo e eternidade. O tempo aprimora a qualidade da sua vida na eternidade. E quando chegar à eternidade, ele saberá o que fazer no tempo dela. Ou seja, será útil, terá valor, terá utilidade. Pense aí você comigo. Se a morte lhe ceifasse hoje, porque como arcano 13, a morte é um arcano que não vê idade, não vê cor, não vê raça, não vê dinheiro, enfim. Se ela lhe ceifasse hoje e você só tivesse o que você sabe até agora e que você não pudesse mais ler nenhum livro, nenhum parágrafo que fosse, e esta fosse a sua última referência de informação antes de você ser ceifado pelo arcano 13. O conhecimento que você adquiriu até aqui seria suficiente para você se sentir forte, sábio na eternidade? Você já está saciado de sabedoria, de experiência? Provavelmente não. Então, a busca do eremita é para saciar seu anseio de conhecimento. Ele é um buscador e sempre será. O que acontece, gente? Eu quero que vocês agora, depois dessa reflexão que é profunda, né? Aliás, eu vou fazer uma segunda reflexão para você que é inspirada no arcano do eremita também. Depois que acabar essa live, se você tiver agora um minutinho do seu tempo, após a live, porque senão você não vai a segunda parte, eu quero que você se imagine no seu aniversário de 100 anos. Fecha os olhos e se imagine no seu aniversário de 100 anos, tá? Quem estaria nesse aniversário? Você não precisa nem entrar no exercício ainda, só de você pensar, quem estaria na sua festa de 100 anos? E aí você vai imaginar que uma pessoa lá ao fundo, lá no palco desse aniversário, né, está fazendo um discurso a seu respeito. Em sua homenagem, porque afinal é o seu aniversário de 100 anos. Eu quero que você imagine agora o que estariam dizendo. O que diriam sobre você? Qual seria a frase que começaria esse discurso? O que definiriam sobre o teu tempo de vida? O que falariam das tuas obras? O que diriam sobre o homem ou a mulher que você foi? Que história essas pessoas estarão contando que viveram contigo? Qual é a força do discurso delas? É verdadeiro? É real? É comovente? É encorajador? O que elas dizem sobre você? Quando você entender o que eles estiverem dizendo, volte e retome a caminhada. Esse dia chegará. Para uns é o 99, para outros é o 100, para outros é o 120. O que sabemos é que esse dia pode chegar sim. E talvez o seu discurso seja curtinho, mas poderoso. Ou enorme e seja só uma ladainha. Arcano do eremita. O tempo e a eternidade.
Você viverá para sempre na memória das pessoas. Como? O que elas definiriam a teu respeito? Percebe que essa é a introspecção que o eremita faz? Percebem que é exatamente este o grau de interiorização deste arcano? Não é tão somente refletir. Refletir, gente, é algo muito maior do que decidir. A introspecção do arcano do eremita não é essa introspecção de eu não sei se eu quero o crush A ou o crush B. Eu não sei se eu vou para o emprego A ou vou para o emprego B. A introspecção do eremita é: eu sirvo A, eu quero fazer o que da minha vida? Eu vou buscar o que para a minha existência? O que eu quero escrever no livro da minha vida? O que eu preciso fazer para chegar lá? Oi? Crush? Oi? Quando eu digo que numa consulta você tem que às vezes parar tudo e dizer para a pessoa assim: vamos pensar agora no que aconteceu até aqui? Essa é uma das boas cartas que te indicam para trazer para a pessoa o quê? Sua história. O que aconteceu com ela. Vamos pensar o seguinte. Fulana. Tá, você quer crush A, você quer crush B. Aí ela chega com C. Tá bom. Aí você diz assim. Porque quando fizeram o método Templo de Afrodite, né, as pessoas não tinham Tinder. Então a gente só tinha 2 colunas, né? Eu imagino o que existiria hoje de método do Templo de Afrodite, né? Hoje não seria nem o Templo de Afrodite. Hoje seria assim. O aplicativo de Afrodite era o nome do tema do método, pra gente poder dar conta de quantos crushes vêm pra consulta da gente. Mas enquanto isso não acontece... A lista de Afrodite. Isso, a lista de Afrodite, já diria o Amadeu. Exatamente, a lista de Afrodite seria o nome do método. Mas enquanto isso não chega, e aí a pessoa tá perguntando lá de crush A, crush B, aí vem o eremita. Não diga pra pessoa somente que ela deve pensar se ela responde para o crush A ou o crush B. O que você tem que dizer pra ela é o seguinte: amiga, quem é você afinal? O que você quer? Essa indecisão entre o Carlinhos e o Daniel Carlos é o quê? É massinha, é bolinha pra tua mente... Porque o que tá te motivando aí, ó, é mais profundo. Mas a gente vai dizer isso como pra nossa consulente? Ela tá sempre lá perguntando pelos crushes. Eu marco um monte de atendimento com ela por conta disso. Então você faça o jogo pra você mesmo e reflita se você está sendo um tarólogo que está ajudando ou só viciando sua consulente. Gente, é isso. E aí, o que você faz? Amiga, vamos olhar o seguinte, o que te motiva? Eu quero alguém. Tá, você quer alguém por quê? Para quê? Tá, você já conseguiu esqueceu pelo menos do seu ex? Peraí. Pergunta do... É um comentário, na verdade, do Chiedes. Olá, Ti! Ele comentou o seguinte: o que guia o eremita é o brilho da própria alma e o cajado são as experiências já vividas pelas vontades. Sim, muito bom. Exatamente. Cajado e luz, experiência e luminosidade. Por essa luminosidade você entende o alcance da alma, né? Uma vez disseram assim, é uma lenda, né? Mas assim, uma vez parece que o pessoal do Chico Xavier, eu não sei, é uma lenda de fato. E aí eu sei que eles parecem que foram ver o Satya Sai Baba, ou a encarnação, o rapaz que dizia ser Satya Sai Baba, uma coisa assim. E aí, essa história eu vi assim, tem uns 20 anos. E aí parece que 5 minutos antes do cara chegar e aparecer, eles diziam já perceber, já ver a luz da aura daquele homem. 5 minutos antes dele aparecer, a luz da aura dele já se mostrava para as pessoas
médiuns, enfim, que podiam ver aquela aura. Aí eu uma vez, quando eu ouvi isso, eu era pré-adolescente. Gente, eu achei o máximo. Mas eu queria que a minha aura tivesse, assim, 50 quilômetros, de que as pessoas vissem a minha aura, assim, 1 hora antes de eu chegar, né? Aí eu fiquei pensando, né? Putz, agora que a gente cresce e entende as coisas, né? A gente se pergunta, será que distância tem a tua aura, né? A minha aura, por exemplo. Aí a gente pensa assim, será que dá pelo menos uma faísca, assim, pelo menos uma biribinha, né? É assim, é um olhar para você saber o quanto você é iluminado, o quanto você emana a luz, né? Então, é uma boa reflexão. Muito bem. Gente, segundo ponto que eu queria trazer para vocês hoje sobre o arcano do eremita. Sobre o arcano do eremita, a gente pode também olhar o por trás do número. Eu gosto muito de fazer esse olhar, eu acho que isso engrandece a nossa percepção sobre os arcanos e você sai do senso comum, tá? E aí, a gente tem o seguinte, nós temos o número 9, correto? Como a gente chega no número 9? Trouxe aqui a conta. O número 9, ele pode ser obtido da soma do número 1 com o número 8, correto? Vamos ao 1 e ao 8. 1, o mago. 8, a justiça. Se você está me assistindo e você acha que a justiça é número 11, tal como está aqui, eu vou contar para você o seguinte. Quando o Waite fez esse tarô, ele trocou e colocou a justiça no número 11 e a força no número 8, tá? N motivos o levaram a isso, mas eu quero que você saiba o seguinte, que é arbitrário, ou seja, ele colocou porque no final ele quis, tá? E aí, a gente não olha por essa forma, tá? Justiça 8, força 11. Então, a gente ignora esse número que ele colocou aí, tá? Ai, Vainer, mas você tá querendo mudar o que os grandes sábios criadores do tarô de Waite fizeram? Não, não estou querendo dizer o seguinte. Estou querendo dizer para você o seguinte, que se você olhar a obra do Waite, você entende por que ele fez essa alteração. E eu posso discordar sim dele. Aliás, não sou só eu. Um monte de gente discorda. E é por isso que em outros tarôs que não seguem só o desenho do Waite, também você vai ver a justiça como arcano 8. Tá bom? Vai por mim. 8. Depois da carruagem, se você encontrar força, você atropela o coleguinha. Se depois da carruagem você encontrar o ajustamento da justiça, você entende as regras. E que nem todos os fins justificam os meios. Entendeu? Então, justiça 8. Muito bem. Fazendo esse parêntese, vamos olhar vamos olhar ajustamento. Exatamente o que eu acabei de falar. O homem, o indivíduo, na sua juventude, na sua empolgação de vida, na sua primeira... Ele tá aqui na malhação, gente. Entendeu? Ele ainda tá o quê? Começando. Ainda ele tem menos... Ai, minha nossa. Segura a língua do Sagitário, né? Tem menos talento e mais boniteza. Entendeu? Daí é aquele ator que tá começando, querendo mostrar o talento, entendeu? Então, assim, tá o quê? Cheio de erro, ainda não é o Antônio Fagundes, ainda não é, entendeu? Como é aquele do Lima? Ai, gente, eu fui na novela, mas não fui no nome do ator. Ah, ele fazia o Sassaricando, mas tudo bem, vamos lá. E aí, vou ficar com isso no segundo plano na minha cabeça, tirando o HD. Mas ok. O que acontece? Ele não é ainda experiente. Tony Ramos, também, ótimo exemplo. Mas ele fazia o Sassaricando, era Sassaricando? Lima Duarte, perfeito. Lima Duarte, gente, obrigado, é isso. O que acontece? Ele não é ainda Lima Duarte, entendeu? Ele tá gatão ainda. Tem mais cena dele sem camisa do que fazendo o quê? Cena dramática. Mago. Vem a vida. Vem o ajustamento. Vem o tempo. Vem as regras da vida. Vem a sua disciplina. A correção. E aí, soma mago 1 com 8 da justiça. O que você alcança de entendimento? O homem
que se corrigiu, o homem que é disciplinado, o homem que faz o quê? Sua regra, sua ética. Portanto, este homem é o eremita. Agora, para matar todo mundo do coração, se vocês pegarem todos os arcanos maiores e fizerem a soma das cartas em todas elas, vocês conseguem encontrar, porque o sistema de arcanos maiores é perfeito. 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 Então, o homem que na juventude tinha tudo, né? Agora eu só penso no Lima Duarte. O que acontece? O homem que na sua juventude começou o quê? Começou com outros recursos. Gente, não tem problema você ser menos sábio e mais bonito na juventude, tá? Aliás, isso é lei da vida, tá? Isso é lei da existência, tá? A juventude, ela é sim imatura. A vida é sábia, ela dá as vantagens para que a pessoa sobreviva. Então, o jovem, né, mas... E aí, não tô entendendo, entendeu? Ele é gato. Aí, com o tempo, a vida tira dele essa beleza e dá para ele o quê? A sabedoria. Vem o bigode, vem o cachimbo, vem o charuto, vem o biscoito fino, entendeu? E aí, do vinho barato, ele começa a tomar o quê? O uísque. Entendeu? E aí, ó, nós alcançamos o eremita. Então, aquele rapaz que estava fazendo o comecinho da novela, que gaguejava, que para segurar a audiência, o Ibope, ele ficava de surfista, agora não. Agora ele o quê? Ele compensa com o teatro, com o cênico. Agora ele tá o quê? Fazendo a novela das 8, ele é o Berdinazzi, ele é o Mezenga, né? Pra ver como eu assisto novela. E aí, ele é o quê? Ele é o astro da TV. Quem que é agora com quem que ele vai contracenar agora? Com Glória Pires, com a Montenegro, entendeu? Ele vai fazer agora o papel do Ricardinho? Não vai, ele vai fazer papel o quê? Do homem sábio. Por quê? Porque ele fez o dever de casa. Ele tinha o talento, o ímpeto da juventude, se ajustou, justiça, e encontrou que a sua disciplina e, portanto, torna-se eremita. Deu para entender aqui? Temos um mundo, tá? Mas só para vocês entenderem, eu tenho aqui a individualidade no mago e eu tenho, na justiça, eu tenho a disciplina. Juntando os dois, eu tenho eremita. Para deixar vocês mais felizes, eu trouxe uma segunda, porque, aliás, só para também deixar vocês ainda mais felizes, ou malucos, dependendo da forma como você está vendo isso, você também pode fazer a correlação da ordem com o indivíduo, tá? Como assim, Vainer? Vamos lá. A ordem, as regras, né? Os direitos e os deveres, a Constituição moldam o comportamento do indivíduo. E, portanto, o indivíduo passa a ter um comportamento ditado pelo meio, pelo coletivo, né? Isso é uma leitura quase negativa, porque é o inverso. Mas também funciona. É graças às leis, é graças ao fato social, né? O pessoal gosta de sociologia, que é aquilo que faz com que a gente repita ou mantenha um comportamento específico, né, que a gente adota o quê? As tradições. Então significa o seguinte, que por mais que eu, Vaininho, goste de falar francês, né, graças ao fato social, às regras, enquanto eu estiver na terra de Veracruz, /Brasil, eu sou obrigado a me moldar ao quê? A língua portuguesa. E, portanto, eu respeito o quê? As tradições. Eu respeito as regras. Eu respeito o que é feito ao longo dos anos em nosso país. Fato social. Sociologia também tem no tarô. Todo mundo vivo aí? Todo mundo? A gente já tem mais 10 minutinhos. Ai, minha nossa. Então, vamos lá. Segunda forma de ver também. Eu vou fazer essa mais rapidinho. Por quê? Porque se a gente somar 2 com 7, nós temos que somatória, que número? Adivinha? 9. Vamos fazer o exercício. Eu tenho, na sacerdotisa, eu tenho o quê?
Aí você fala, ai, Weiner, é o sentimental, é o olhar para dentro. Opa, já ouviu isso no eremita? Já. O que acontece? Você pega a sacerdotisa, que é também a guardiã, né? Ela guarda o quê? O livro da Torá. Portanto, ela, segurando o livro da Torá, ela é aquela que detém o conhecimento, detém a ciência. É ela que tem o quê? O conhecimento científico nas mãos. Entendeu? Sacou? E aí, nós temos aqui a figura do vencedor. Da figura... O que a carruagem faz? É o cara que foi em busca do quê? Da vitória. Em busca do triunfo. Em busca de seus sonhos. O buscador do conhecimento. O buscador dentro de si, da sua introspecção. Eremita. Sacou? Porque o pessoal fala, mas porque o eremita, ele precisa olhar para dentro. Sacerdotisa. Mas ele precisa para descobrir o quê? As suas respostas. Sim, porque ele é um buscador. E ele busca eternamente o conhecimento, ao ponto de ultrapassar o véu da vida e continuar buscando. Ele busca nesta vida e buscará além do véu, além da vida, na morte e na vida, e na morte e na vida. Como a sacerdotisa promete na sua Torá, o livro da vida, morte e vida. Portanto, o eremita sempre buscará, não importa a vida que ele esteja, esta ou a extraordinária, ele será um buscador do conhecimento. Parece que tem uma pergunta. Temos uma pergunta do Márcio Ruiz Fernandes. Olá, Márcio! Márcio, meu aluno. Aê, adoro. Meu assíduo telespectador. Ele perguntou, isso significa que cada carta dos arcanos maiores contém algo de todas as cartas anteriores a ela na jornada do louco? Exatamente. E você que adora aprender, que é um professor, você vai ficar maluco, mas é. Então, por exemplo, todas as formas do 9. Então, 9, né? 1 mais 8, 2 mais 7, 3 mais 6, ok? Tá tudo valendo. Vamos lá, ajuda o prof, gente. 3 mais 6, 4 mais 5, 4 mais 5, 5 mais 4, aí já repete. Mas aí inverte, continua valendo, entendeu? Até o 9 mais 1, que é o que eu falei. Dá pra fazer. Vai pro 10, mesma coisa. 1 mais 9, entendeu? O indivíduo alcançou o quê? A sua... Vamos fazer da roda rapidinho. Da roda eu tenho o quê? A roda da fortuna, que é o quê? O destino, a história, né? Feita, manifesta. Aí eu tenho o indivíduo com 1, mago, mais 9, o eremita, o indivíduo que completou a sua jornada. Pá! A roda da vida, a roda da fortuna, a roda do seu destino. Entendeu? Aí 2 mais 8, não dá 10? Então eu tenho a sacerdotisa com a justiça. Ou seja, ela está mostrando o quê? As leis do karma. Entendeu? Aí você junta, vai chegando. Fazer esse exercício é maravilhoso. Muito bem. E aí, gente, o terceiro ponto que eu quero fechar com vocês esse entendimento sobre o eremita, né? Esse grande buscador do conhecimento, esse indivíduo, sabe, disciplinado. Gente, o eremita, ele é meio samurai. Se a gente pensar que o mago é o aprendiz e a justiça é o sistema, que a justiça é a ordem, ele é o samurai, aquele que vê a beleza, que pinta, né, com shodo, né, quem gosta de escrita japonesa, né, o caminho da letra, né, o caminho do conhecimento, enfim, você vai ver a perfeição como um samurai, o japonês busca na sua arte. Então isso é eremita, né? E com a sacerdotisa, o pessoal fala, ele olha pra dentro. Claro, porque ele tem esse atributo da sacerdotisa que é a intuição. A introspecção veio dela, né?
veio dela, vamos colocar assim, né? E a busca, que é a vontade de entender razão e emoção da carruagem, certo? Isso porque temos mais outras várias combinações pra gente ver aqui, tá? E aí, chegamos ao terceiro ponto, que é o que o pessoal adora. Interpretação. Positivo e negativo do eremita. Ou seja, a posição reversed ou direita, né? A normal. Tudo está valendo. Quando eu digo reversed, pode ser a negativa também, tá? Muito bem. Eu falei hoje no meu canal do Telegram. Se você não tá no meu canal do Telegram, entra hoje, agora, right now, entendeu? Porque lá tem todo dia um monte de coisa legal sobre os arcanos, reflexões bem bacanas, então acho que isso vai acrescentar muito pra você. E eu adoro fazer os áudios lá, o pessoal que já me segue sabe. E hoje eu coloquei uma série de possibilidades de interpretação na carta do eremita. O que acontece? Eremita positivo, o homem sábio, o buscador do conhecimento, é sim um professor, é sim um ancião, é sim um homem experiente, é alguém que envelheceu bem, é alguém que tem tai chi, fez o tai chi, tá lá saudável apesar da idade. É aquela pessoa que não envelheceu, que amadureceu igual vinho. É aquele que também é responsável pela sua tradição, pela sua cultura, que é um cientista, por que não? Porque o cientista busca a resposta das suas hipóteses, busca a verdade. É alguém que é humilde, sim, né? Tá na carta. É alguém que acredita além. É alguém que vê além. É alguém que tem a capacidade de transformar a si mesmo, porque sabe que ali é o único lugar que existe de fato transformação. Ele não espera mais isso dos outros. Ele aprendeu isso dentro dele. No negativo, a gente tem no eremita o quê? Nós temos o decrépito, o velho, o demodê, o incrustado no passado. Aquela tradição ferro e fogo que já passou e tá velha, caquética, moribunda. O moribundo. O velho adoecido. No eremita negativo, como eu falei hoje no meu canal do Telegram, né? Nós temos aqui também o colarinho branco. Disfarçado, travestido de homem sério, travestido de homem sério, travestido de verdade, travestido de bondade, de responsabilidade social. E é tudo o quê? Fake. É tudo fake. Como é que é? Defensor da boa moral e dos bons costumes, sendo hipócrita. Brinco às vezes com os meus alunos que adoram, que eu brinco assim também. É o tio da Suquita, lembra? É o tio da Suquita porque ele envelheceu, né? E aí paquera a garotinha no elevador. Vocês lembram desse comercial, gente? Era hilário. E aí, ou seja, é o cara que envelhece, mas continua com a cabeça de garotão. Não encontrou sabedoria alguma, né? É o eternamente bobão, imaturo, não cresceu, não amadureceu, não aprendeu nada com a experiência. É o passado sombrio. O eremita negativo traz pra gente o quê? Tudo aquilo que ainda anda, ainda se mexe, mas já morreu há muito tempo. No positivo, é aquele que é lúcido. Vai fechar os olhos porque o Senhor do tempo e a foice da morte chegaram até ele. Mas vive para sempre. É absolutamente luminoso. Tal qual a aura do nosso colega que chegava 5 minutos antes da sua presença física. Isso é um eremita no positivo. E aí eu te pergunto, qual será o valor da introspecção dentro desse arcano? O que é de fato olhar para dentro? O que é de fato estar consigo mesmo e em si mesmo? Aí eu te respondo, é o único método, é a única maneira de alcançar a eternidade. É você entendendo que a vida é transitória, ela é passageira e cada dia conta, cada dia importa.
Porque ao chegar no fim dela, você tem o quê? Um grande relato para contar da sua existência. Tal como na sua festa de aniversário de 100 anos, em que as pessoas vão tecer elogios, contar tuas obras, contar teus créditos, contar as tuas muitas conquistas e o quanto você contribuiu para a humanidade. E aí você fechará provavelmente os olhos e dirá assim: tá tudo certo, fiz o meu dever, cumpri bem meu papel, é hora de partir. Qual foi a sua fortuna? Como você fechará o seu ciclo? Como você encerrará a tua história? Isso é o tempo. Porque se você usar bem o tempo, você conquistará a eternidade. Você será lembrado para sempre. Uma vez que você usar o tempo a teu favor, em que você entender que cada minuto conta, e entender também que cada minuto é uma gotinha no oceano, você entenderá o mistério do viver para sempre e da eternidade. Porque o homem de conhecimento, a mulher de conhecimento, são lembrados com honra pelos seus descendentes, pelas gerações futuras e principalmente pelos deuses. Eu desejo a vocês uma ótima noite, e um até breve. Nosso próximo Tarô em Foco, na quarta-feira. Sigam-me no canal do Telegram, aqui no Insta, deixe teu comentário, posta lá o que você está achando. Será um prazer dividir com você esse tempo de recolhimento, um tempo também eremita, né? Para a gente aprender sobre a força do tarô na vida da gente, né? E do coletivo. Então, um abraço apertado em cada um de vocês, obrigado pela presença e a gente se fala no próximo Tarô em Foco. Até mais! Tchau! Obrigado, Amadeu, obrigado a cada um que veio aqui. A gente se vê. Tchau!